Você já se percebeu respondendo mensagens, executando tarefas, sempre de uma forma muito automática, sem se perceber no que você está sentindo, no que você está fazendo, no que você está pensando e principalmente sempre muito esgotado e cansado na rotina profissional? Se você vivencia essa situação diariamente ou com muita frequência, é muito possível que você esteja vivenciando algo que muitos profissionais do nosso país estão vivenciando diariamente, que é o modo sobrevivência no trabalho. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Se você não me conhece, eu sou Fernanda Pavone, psicóloga e treinadora corporativa, criadora do canal Treinamente. E o meu propósito nesse canal é te ajudar a desenvolver habilidades profissionais sem prejudicar a sua saúde mental. Então, se faz sentido para você esses conteúdos de saúde mental, desenvolvimento pessoal e profissional, curta, compartilha e divulga esse conteúdo para que mais profissionais tenham uma relação mais saudável com o trabalho. E fica aqui comigo porque eu vou te mostrar 7 sinais que podem indicar que você está não vivendo, mas sobrevivendo ao seu ambiente de trabalho. Bom, é você começar a perder aquela habilidade de você identificar o que você pensa e sente naquele momento. Infelizmente, muitos profissionais sabem muito bem o que vão fazer no dia a dia profissional, as responsabilidades, as reuniões, as tarefas, porém, quando o assunto é a autopercepção de si mesmo, eles não sabem responder. Então, se você também está assim, cuidado, porque você pode estar muito mais conectado ao seu trabalho e desconectado de si mesmo. E para a psicologia, isso reforça que o seu adoecimento pode estar a caminho. Então, cuidado e comece a pensar neste sinal. Você não consegue sair do modo alerta. Ou seja, quando um profissional está nessa condição, tudo para ele é urgente e ele não é guiado pela própria consciência ou pelo próprio emocional, mas sim por um relógio. Então, se você se percebe desta forma, é muito provável que a sua mente e o seu organismo entenderam que eles sempre têm que funcionar apagando incêndios, no modo urgência, o que faz com que você tenha riscos de crise de ansiedade, de sempre ter aí problemas relacionados a essa agitação constante. E para a psicologia, isso reforça que o seu emocional, ele não consegue ter pausas. E isso pode implicar em outras situações físicas e emocionais que podem futuramente impactar a sua saúde. Afinal, você sempre está cansado, mesmo depois das férias, mesmo depois de um final de semana. Profissionais que estão nessa condição, que já estão nesse modo sobrevivência, eles não conseguem descansar. Até mesmo pelo sinal anterior, a mente e o corpo, eles sempre estão muito alertas. Então o cansaço, ele sempre também vai estar muito presente, mesmo que você tenha pausas durante a sua semana, mesmo que depois do expediente você descanse, realmente o descanso saudável, ele não vai acontecer. Então, isso é um alerta muito importante, porque isso pode te prejudicar muito fisicamente, porque a sua imunidade pode baixar, entre outros problemas físicos e também emocionais, porque você não consegue relaxar e principalmente curtir o seu dia a dia, dentro e fora do trabalho. Quarto sinal, você se percebe muito mais irritado do que o normal. Assim como o sinal anterior, por conta do cansaço, é muito provável que a mente e o corpo deste profissional apresente a irritabilidade com muito mais frequência, porque a mente e o corpo já estão esgotados, já estão no sinal de limite. Então, conversas que anteriormente eram prazerosas, né? Não serão mais presentes na rotina desse profissional, momentos que de alguma forma traziam alívio, alguma sensação de prazer também serão evitadas. O que vai dizendo que este profissional, sem perceber, vai se isolando para preservar o mínimo de energia física e mental que ainda resta, o que denota um grande alerta, porque o isolamento também é um sinal de adoecimento, dependendo da situação.
E essa é uma situação que você precisa pensar se isso acontece no dia a dia profissional. Quinto sinal, esse também é muito importante a gente começar a refletir. A perda de prazer em situações que antes você gostava. Infelizmente, essa é uma realidade que aparece quando um profissional ele está muito no automático, porque vai perdendo muito a conexão consigo para se conectar em excesso com o trabalho. Quando você começa a parar de fazer coisas que te faziam bem, um autocuidado, estar com pessoas que você gostava, ir a lugares que te davam prazer ou de alguma forma te ajudavam a descansar, a se desconectar da rotina profissional, isso é um alerta que de alguma forma você precisa se afastar de tudo isso para dar conta das tarefas do trabalho. E quando a gente começa a se desconectar do que faz sentido pra gente, da nossa essência, a gente vai se perdendo nas rotinas profissionais sem perceber. A sensação de culpa quando você para ou não está realizando nenhuma tarefa profissional. Essa sensação ela é muito comum, principalmente em mulheres, porque parar para você que já está nessa rotina automática significa não dar conta, ser irresponsável, porém a mente ela precisa parar e o corpo também, para que você de alguma forma convoque a sua consciência para o momento do agora, porque quem está no automático não está no presente, sempre está no futuro, por conta talvez de um passado muito angustiante, por causa de um presente que é difícil se conscientizar, mas essa mente não sai do futuro. Então o ato de parar, por mais que às vezes te dê a sensação de culpa, de que você tinha que estar produzindo alguma coisa, ele pode te ajudar a se conectar novamente com você e com o momento presente. Sétimo e último sinal, que é dar mais prioridade para o trabalho do que para si mesmo. Pessoas que estão no modo sobrevivência, no modo automático dentro do trabalho, seja ele CLT, PJ, autônomo, seja qual for o trabalho que você executa diariamente, estão de alguma forma dizendo: o meu trabalho, os meus clientes, o meu chefe, a minha equipe, seja qual for o seu consumidor final, tem mais valor do que eu, tem mais valor do que a minha saúde mental, do que a minha saúde física. Não estou dizendo que a gente não deva valorizar o nosso trabalho, a gente precisa do nosso trabalho, não só por uma questão financeira, mas também emocional. O trabalho nos ajuda emocionalmente, ele nos dá um lugar de utilidade para autoestima, entre outras questões emocionais. Porém, nada deve ter o lugar que você tem que ter na sua vida. Se você dá muito mais prioridade às rotinas do trabalho, às responsabilidades do trabalho, do que os compromissos com você, com a sua saúde mental, com a sua saúde física, algo está errado. Muito provavelmente, ou você entrou neste modo, ou você aprendeu que é assim que você tem que ter a relação com o trabalho, ou até mesmo com as pessoas, porque eu costumo dizer que a relação que a gente tem com o trabalho reflete a nossa história de vida. Então, se você valoriza muito mais o trabalho do que você mesmo, além de ser um alerta para a sua saúde mental e sua saúde física, é um sinal de que você valoriza muito mais algo fora de você do que a sua própria vida, do que suas próprias necessidades. Então, de alguma forma, comece hoje a repensar as suas prioridades, porque uma hora, essa prioridade que você dá ao trabalho pode prejudicar gravemente a sua vida. Então, esses foram 7 sinais que podem indicar que você pode estar no modo automático ou sobrevivência quando o assunto é saúde mental no trabalho. Se você conhece alguém que também pode se identificar com uma dessas situações, compartilhe esse vídeo e vamos juntos ajudar profissionais a ter uma relação mais saudável com o trabalho. Até o próximo vídeo!